É neste domingo, às 11 da manhã, no 1º de maio, em São Bernardo Esporte. O vice-líder São Bernardo enfrenta o Sport, que é o terceiro colocado. Se o Sport vencer o jogo, momentaneamente o Sport assume a liderança. Porém, vai ter que secar o Vila Nova no jogo contra o Cuiabá, que acontece na tarde desse domingo. Claro que a gente está tendo Copa do Mundo, mas a gente está tendo Série B, galera. E o Sport está buscando o acesso, hein? Aliás, eu vou trazer aqui os times, né, as escalações, as prováveis escalações, a arbitragem, onde você vai assistir o jogo. E um detalhe interessante, galera: Sport e São Bernardo nunca se enfrentaram na história. É o primeiro confronto entre as duas equipes. Quer dizer, é um jogo inédito. Fica no vídeo até o final para você saber detalhes. O Sport tem a volta de muitos jogadores. O time do São Bernardo, que é um time muito bem montado, né? Bom, fica no vídeo até o final. Olha, deixa eu dizer para vocês que a gente vai ter live antes do jogo e depois do jogo, tá? Nesse domingão, sim senhor, galera. Então prepara o almoço aí. Acorda um pouquinho mais cedo, você que acorda tarde, o jogo é às 11 da manhã. Então se liga, porque o Leão vai em busca da liderança, sim senhor. O Sport só tem uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Bernardo já tem 2 derrotas, então o Sport precisa entregar muito em campo para conseguir vencer, dar moral para o time. O Sport vem de um empate em casa contra o Atlético, então vai ter que jogar bola, hein, galera? Simbora, que eu sei que você está vivendo a emoção da Copa do Mundo, acompanhando jogos que você nem imagina, mas está acompanhando. Enfim, meu amigo, mas você que torce pelo esporte vai ter que acompanhar nesse domingo às 11 da manhã, então, direto do 1º de maio, em São Bernardo do Campo, tá? O São Bernardo enfrentando a equipe do esporte. Deixa eu trazer logo aqui que você vai assistir o jogo, é canal exclusivo do Premier, tá? Só o Premier vai transmitir esse jogo, canal exclusivo. E a CBF escalou a arbitragem. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de falar sobre as escalações, falar sobre os dois times. Vamos lá. O árbitro da partida é o André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Assistente 1 é Fernanda Nandréia Gomes Antunes, tá? De Minas Gerais também. Assistente 2 é Leonardo Henrique Pereira, também de Minas Gerais. O quarto árbitro é Fagson Júnior dos Santos Silva, de São Paulo. Assessor Silva Eduardo Silva e Silva, do Maranhão. O VAR é Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, também de Minas Gerais. O assistente de VAR é Johnny Barros de Oliveira, de Santa Catarina. Observador do VAR é Regildênia de Holanda Moura. E também o Quality Manager é Larissa Ramos Monteiro. Então, escalada aí a arbitragem. Como eu falei para vocês, não existe nenhum confronto na história registrado para Sport São Bernardo e Sport. Então, o jogo inédito. Vamos ver quem sai na frente, quem vai conquistar a primeira vitória nesse confronto inédito que acontece neste domingo às 11 da manhã. Então, prepara o almoço. Aliás, é até bom, né? Que você almoça assistindo o jogo. Aí com calma aí, que o jogo vai ser um jogo bom, né? Duas equipes estão brigando na parte de cima da tabela. Então, simbora. O time do Ricardo Catalá, que é o treinador, que já está lá há 3 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos que o Ricardo Catalá está lá no São Bernardo, deve ir a campo com Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Augusto Jemerson e Pará, Foguinho, Dudu Maraíma e Rohan, que jogou aqui no Sport, Pedro Vitor, Felipe Garcia e Chaporã. Esse deve ser o time do São Bernardo para o jogo, que tem uma estrutura boa, é um time inclusive de SAF e tal, e tem um trabalho muito bem feito lá pelo Ricardo Catalá. Treinador, se eu não me engano, é um treinador mais longínquo do futebol brasileiro, né? É que está mais tempo no comando de uma equipe, é o Ricardo Catalá. Acho que ele e o Abel Ferreira no Palmeiras. Bom, o time do Sport não está definido, mas tem retorno de muita gente, ó. Tem o retorno do Zé Lucas, tem o retorno do Iago Felipe, tem o retorno do Yuri Castilho, jogadores que cumpriram suspensão automática. Então,
O time do Sport provavelmente deve ser esse: Thiago Couto, Madison, Benevenuto, Zé Marcos e Filipinho, Zé Lucas, Biel e Iago Felipe, Barleta, Yuri Castilho e Pedro Perotti. Esse deve ser o time, tá? Mas, pô, tem opções, Roberto? Tem sim opções. O Márcio Goiano pode optar pelo Marcelo Aju na vaga do Zé Marcos, que não performou bem na partida contra o Atlético. Tem Augusto Puzzi que entrou muito bem, poderia começar o jogo no lugar do Madison. Tem a opção de se colocar mais um volante, tirar um volante e colocar um meia, que é aí o Carlos de Pena, né? Mas eu acho que o ataque ele não vai mexer não, né? O ataque é o Barleta, o Pedro Perotti e o Yuri Castilho, porque o Cleison está lesionado, então não pode atuar. Mas o Márcio Goiano, claro, já deve ter o time pronto, mas não vai, obviamente, oficializar antes do tempo, só uma hora antes da partida, ou seja, às 10 da manhã, então ele deve fornecer a escalação oficial do Sport para a gente ver. Aliás, a gente vai estar na live aqui, conversando com vocês, tá? Sobre o jogo, conversando com vocês sobre essa partida e também, claro, né, acompanhando tudo, porque depois do jogo tem a live pós-jogo com todos os detalhes de São Bernardo e Sport. Nesse momento, galera, tá, a gente teve apenas um jogo, que foi o jogo do Atlético Goianiense com o CRB, 3-3, galera. E olha que o CRB fez 3-0 e o Atlético Goianiense empatou em 3-3. O jogo foi lá no Antônio Ascioli, tá? Então só esse jogo. O restante dos jogos acontecem todo a partir das 11 da manhã, tem jogo à tarde também. Aliás, o Sport, para assumir a liderança de vez, o Sport tem que vencer a equipe do São Bernardo, chegaria a 26 pontos, e esperar o jogo do Cuiabá, às 17 horas desse domingo, contra a equipe do Vila Nova, tá? Então, o Sport já assumiria a liderança vencendo, vai a 26 pontos. Mas aí tem que torcer por um tropeço do Vila Nova, um empate ou uma derrota, para que o Sport, então, se mantenha como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é isso, galera. O Sport, nesse momento, tem 23 pontos, são 12 jogos, 6 vitórias, 5 empates e uma derrota, marcou 16 gols, sofreu 8, tem um saldo de 8. O São Bernardo tem 24 pontos, tem 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Quer dizer, venceu um jogo a mais que a equipe do Sport, venceu 7-6 e perdeu 2 partidas, o Sport só perdeu uma. Então, assim, é um jogo bom, um jogo de 2 equipes que vão brigar o tempo todo pelo acesso durante essa competição. Claro que a gente ainda tem muita água a rolar debaixo da ponte, nós estamos na 12ª rodada, faltam ainda 26 rodadas para o término da competição, então tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer. Mas, assim, acho que o Sport, e isso eu tenho falado aqui no canal, o Sport jogando fora, o Sport joga melhor do que em casa. Por quê, Roberto? Porque o Sport joga com uma marcação muito forte no meio campo, com 3 volantes. E a tendência quando você joga com a marcação forte, com as linhas altas, deixando a bola com o adversário, é que o adversário vai tentar sair. Ele acerta um, acerta dois, mas se ele perder uma bola ali, o Sport tem uma composição muito rápida de ataque, e aí a tendência é que o Sport consiga fazer um gol. E tem sido assim nos jogos fora de casa. A gente viu isso no jogo contra o Juventude, viu isso no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, em outros jogos que o Sport acabou vencendo, não estou lembrado de todos aqui, mas fora de casa, jogando de forma reativa. Quando o Sport joga em casa, sendo dominante, aí deixa um pouco a desejar, porque tem que construir jogada. O Sport não tem jogador de construção de jogada. Isso é fato. Então, é um jogo bom, é um jogo de trocação, tá? Acho que vai ser um jogo de trocação, porque o São Bernardo vai tentar ser dominante o tempo todo. O Sport, quando pegar essa bola, também vai tentar buscar o gol, né? E vai ser um jogo bom, sinceramente, vai ser um jogo bom. Jogo de 2 equipes que eu acredito que ao término dessa Série B vão estar brigando, né, pelo acesso e pelo título também, tá? São 2 equipes que têm bons treinadores, os elencos estão entregando muito em campo, tanto é que estão na liderança, brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, sempre São Bernardo, Sport, Fortaleza, Náutico, Vila Nova, sempre essas equipes que estão brigando o tempo todo na parte de cima da tabela. Mas comenta aqui, e aí, você acha que o Sport consegue vencer o São Bernardo? Você acha que o Leão ganha do time do interior paulista?
Você acha que o Sport assume a liderança? Comenta aqui, mas ó, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá moral pra gente, é importante que você possa participar com a gente aqui no canal. Se inscreve mesmo, tá? Beleza? Simbora, tem live antes do jogo, tem live depois do jogo, tudo aqui no nosso canal. Eu sei que tem Copa do Mundo, a gente também tá falando de Copa do Mundo, mas se liga aí. Valeu, galera, fica na paz de Deus, abraço, tchau.